morava com a mãe e com a avó ainda. Na hora que eu paro na porta de casa, por volta de umas 20 horas da noite, eu fui abordado ali por sequestradores. 4 sequestradores ali me pegaram, me agarraram, colocaram dentro do carro e levaram a gente lá para um lugar meio perdido aí, lá em Ferraz de Vasconcelos. Ficou com a gente por 4 horas lá. Aí arma na barriga dela, arma na minha cabeça, falando que ia me matar. Nesse sequestro aconteceu uma coisa muito interessante, ao qual eu consegui vim aplicando as ferramentas e técnicas de programação neurolinguística, hipnose conversacional, que eu já vinha estudando há muito tempo. E aí foi muito incrível porque eu consegui conduzir esse sequestro com uma maestria tão incrível, utilizando algumas técnicas de PNL, de hipnose, que assim, no final da situação, depois de 4 horas com a gente, tá? Estavam cheirando cocaína do nosso lado. A gente nem sabia se a gente ia sair de lá com vida, né? Consegui conduzir com maestria, conseguiram fazer alguns saques do meu cartão, deixaram meu celular da Jaqueline, deixaram o som do carro, não nos bateram, não nos fizeram nada, até pediram desculpa para nós depois do acontecido ali. Até contou algumas coisas sobre a vida, né, um dos sequestradores, e no final do sequestro, cara, você tá aqui para você voltar, para sair ali na Índio Tibiriçá, que é uma avenida que tem ali, né, uma mini rodovia, você vai fazer isso, isso e isso. Nos ensinaram o caminho de volta, né? Então, assim, depois que aconteceu esse episódio, e justamente próximo dessa data, eu tinha feito um treinamento, participado de um treinamento para treinadores, tá? Para que eu pudesse ser um palestrante de alta performance e conduzisse treinamentos. Foi algo muito próximo depois desse sequestro. E aí eu transformei esse sequestro em uma palestra, tá? Chamado aí o Poder da Influência da Liderança. E aí eu coloquei as peças que faltavam dentro desse treinamento para treinadores que eu participei e saí de lá com uma palestra pronta. E aí a gente começou... Transformar o limão numa limonada. Transformei o limão numa limonada, né? E olha só que interessante, né? Nesse sequestro, eu me mantive num estado de plenitude tão grande, que eu sabia que aquilo que estava acontecendo era para algo muito maior, né? Porque eu já vinha pedindo... Você viu como um instrumento, não? Foi um instrumento. E olha que interessante, eu sou uma pessoa aí que busca bastante a ciência, mas eu também estudo terapias, algumas linhas de terapias, que geram resultados que nem sempre têm validação científica, né? Algumas já estão tendo mais pesquisas mais atuais agora, estudos mais atuais, talvez não tenha o carimbo ainda da ciência, talvez nunca tenha, mas gera resultado. E justamente nesse dia do sequestro, eu tinha participado aí de uma sessão de terapia, né? Uma terapia holística de mudança de crenças, né? E a gente estava trabalhando justamente isso. Então eu saí dessa terapia de reprogramação de crenças, né? E voltei, peguei a Jaqueline na casa dela, parei em casa para dar um oi para minha avó, para minha mãe, para usar o banheiro, não me recordo, e me pegaram ali no sequestro. E eu me mantive no estado de plenitude que eu sabia que era para algo muito maior que estava acontecendo ali. Então, né, Jaque? Então, assim, eu consegui me manter num estado de plenitude, assim, gigantesco. E conduzir a situação aí com bastante maestria, né? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Psicologia e Negócio Podcast. Nesse episódio nós falamos sobre mentalidade, sobre negócios, sobre vida e sobre estratégias que podem ajudar você, com certeza, a ser uma pessoa melhor, a crescer a sua empresa ou crescer como ser humano. Hoje eu estou com um convidado que ele entende muito do mercado de palestras, ele entende de treinamentos, ele tem uma história extraordinária. Esteve também na minha mentoria, já fizemos parcerias, eu participei de treinamentos com ele também, um cara fantástico. Estou aqui com o Thiago Bento, seja muito bem-vindo, meu amigo. É uma grande honra, estamos aí para contribuir. E primeira pergunta, Thiago, me fala um pouquinho aqui. Fala um pouco do que você já construiu, para quem não te conhece, entender um pouquinho de quem é o Thiago, do que ele já
conquistou de alguma forma, realizou. E, em segundo passo, se quiser começar por aí, você escolhe. Qual a sua ambição? O que você deseja construir a partir de então? Excelente, muito bem, né? Então, eu sempre fui um jovem aí ambicioso, né? E desde da minha adolescência gostava muito de estudar conteúdos aí de programação neurolinguística, persuasão, sucesso, né? E tive um primeiro contato inicialmente com a programação neurolinguística na adolescência, né? Lendo livros de como conquistar e seduzir as menininhas, né? Aquela fase de adolescência, né? Ao qual a gente meio que disputava na escola, né? Quem que é aquele que mais ficava com as menininhas, né? Não que eu me orgulhe disso hoje, mas o meu começo no universo aí do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, foi através de leitura de livros de sedução, né? E esses livros de sedução, uma coisa que vinha muito forte lá, falava sobre rapport, né? Rapport aí, ao qual diziam que vinha ali da programação neurolinguística, né? E aí foi um conteúdo que me chamou muita atenção, eu colocava muito em prática, tinha muitos resultados, né? Mas, como sempre, eu cresci ouvindo que tinha que estudar, tinha que fazer uma faculdade para que tivesse uma segurança e depois se aposentar, né? Eu comecei a minha empreitada, comecei a trabalhar com 15 anos de idade, comecei a trabalhar numa empresa de transportes coletivos, né? Entrei lá como auxiliar de escritório. Fiquei 5 anos trabalhando lá como auxiliar de escritório, ganhando um salário mínimo. 5 anos, né? Entregando o meu melhor, dando o meu melhor, agregando valor. E fiquei quase 9 anos nessa empresa de transportes coletivos, né? Tirava xerox, serviços de office boy, mas sempre entregando com muito amor. Sempre entregando aí com muito valor, entregando mais do que aquilo que tinha... que me pagavam para fazer, né? E nessa minha jornada eu comecei também a ter um gosto ali sobre tecnologia. Comecei a fazer manutenção em computadores, aí para fazer um dinheiro extra arrumava a computadores por fora, comecei a entender um pouquinho mais. Depois eu fui crescendo nessa empresa em termos de responsabilidades, né, mas não em termos aí de salário. E comecei a trabalhar na área de TI, né? E aí falei, vou fazer uma faculdade de TI, porque TI dá dinheiro, né? TI é uma coisa próspera. E aí, trabalhando na área de TI nessa empresa e fazendo faculdade de TI, o meu gerente, né, me convidou para que a gente abrisse uma sociedade, para que a gente fornecesse sinais aí de internet para outras pessoas, visto que na época a NET, né, a atual Claro, e a Speed, a Telefônica, antigamente, né, atual Vivo, não chegavam com sinal de internet nessas residências, né? E aí nós começamos a empreender, a colocar antenas aí de radiofrequência, mandar internet para outras residências, né? E eu comecei a ter aí uma certa prosperidade fazendo isso, né? E comecei a estudar mais, fazer os melhores cursos, os melhores treinamentos nessa área. E aí chegou um momento que aquilo que eu fazia no final de semana me dava mais resultado financeiro do que trabalhando como CLT ali de segunda a sexta-feira, né? E com grandes responsabilidades. E aí eu, em sociedade com um dos meus gerentes, né? Resolvi abrir o meu próprio negócio, né? O meu provedor aí de internet banda larga, né? E me especializei, fiz cursos avançados, estava prosperando, montei o meu negócio, comecei a montar time, prestava consultoria para os meus concorrentes, né? Então eu comecei a prestar consultoria para os meus concorrentes. Você já dava treinamentos ali na área... Sim, eu montava de fato provedores, né, de internet banda larga. Porque se ele não montasse comigo, ele ia montar com outra pessoa, né? Ele ia pagar para uma outra pessoa, e por que não ter aí o seu concorrente como seu parceiro, é muito melhor ter um concorrente parceiro do que um concorrente inimigo, né? Então eu comecei a criar concorrentes parceiros, né? E também aí, em paralelo a isso, fazendo a faculdade, né? Hoje eu sou formado em bacharel em sistemas de informação.
E aí, a faculdade era 4 anos, né? Com 2 anos de faculdade, eu comecei a me pegar tendo muitas indagações, né? Muitas perguntas. Quais eram essas perguntas? Eu vinha prosperando, ganhando dinheiro no meu negócio, mas chegou um momento que eu percebi que aquilo não me dava tesão. Aquilo não me dava dinheiro, eu era bom naquilo que eu fazia, porque aquilo que eu me proponho a fazer, eu me proponho a ser o melhor, mas me dava dinheiro, mas chegou um momento que eu já não tinha mais energia, porque já não era mais um propósito, né? Era por dinheiro. E aí chegou um momento que minha cabeça começou a bugar, né? O meu corpo começou a dar sinais, eu comecei a ficar meio deprimido, procrastinando demais, ansiedade lá no alto, o peso aumentando cada vez mais, né? Muito estressado. Aí chegou um momento que eu comecei a deixar o meu negócio na mão da minha equipe, né? Meio que eu já ficava evitando ir nesse negócio, só pegava ali o dinheiro, pagava as contas e tudo, e meio que não sabia mais, meio que sem ter uma luz no fim do túnel, ali, sem saber o que fazer, e a minha saúde declinando, né? Tem uma coisa que eu gosto de, uma coisa que eu gosto de dizer, talvez eu li isso em algum livro, ou talvez vi algum outro pensador falando a respeito disso, né? Quando a gente faz algo que a gente não ama, que a gente não é apaixonado, até uns 2 anos, o nosso corpo aguenta o tranco, né? Trabalhar por dinheiro, até uns 2 anos, o nosso corpo aguenta o tranco. Depois de 2 anos, ele começa a te dar sinais, né? Ele começa a te dar sinais, um excesso de estresse, uma depressãozinha, um cansaço, uma fadiga, e se você não ouve esses sinais, esses sinais que o corpo vai te dando, eles vão aumentando, né? Até que eu quase mergulhei aí numa baita de uma depressão. E aí, num determinado momento, eu fui participar de um evento para empresários, o Empretec, né? Um evento muito bom, por sinal. Também. Maravilhoso, muito bom, por sinal, né? E aí eu fui participar do Empretec para ver se eu conseguia ganhar mais dinheiro com o meu negócio. Mas assim, era um negócio próspero, os concorrentes que eu montei, provedores, estavam prosperando. Eu sabia o que tinha que fazer, mas não tinha energia, não tinha tesão. Aí fui fazer o Empretec, para ver se eu conseguia ganhar mais dinheiro com o meu negócio, porque alguma coisa não estava certa ali. Chegando no Empretec, uma turma, algumas dezenas de pessoas, né? E aí eu percebi que eu da turma é o que estava tendo ali os piores resultados, né? A galera tudo performando melhor do que eu, prosperando mais, tendo muito mais resultados. E aí no Empretec, ali arrebentou comigo, porque eu achava que eu estava ruim em termos de resultados, mas não sabia que estava tanto. Aí conversando com as pessoas, eu estou prosperando XYZ. Conversando com a outra, nossa, minha empresa está assim, assim, assado, está desse tamanho. E a minha autoestima, que já estava baixa, foi ficando cada vez pior, né? E aí, nesse curso para empresários e empreendedores, teve ali um empresário, um coroa, né? Um coroa jovem, uma pessoa feliz, alegre, entusiasmada, risonha, um coroa com shape legal, com saúde, dirigindo um carro importado, topzera, eu era apaixonado por carro, crescendo a empresa, né? Aparentemente ele tinha um relacionamento conjugal incrível. Aí eu olhei para esse coroa, eu falei, o que será que ele fez? Que ele é uma pessoa tão incrível assim. Como que ele conseguiu se tornar essa pessoa próspera, aparentemente em todas as áreas, né? E eu fiquei admirado com esse coroa jovem, né? Chegou num determinado momento, nós fomos fazer uma dinâmica lá no Empretec, e esse coroa estava no meu grupo nessa dinâmica, né? E aí ele chegou e me fez algumas indicações. Conversando com ele, cara, você é uma pessoa incrível, né? O que você fez que contribuiu para você ter esses resultados? E ele me fez uma indicação, né, de passar por um treinamento de forte impacto emocional, de mudança de crenças. Não foi essa a linguagem que ele utilizou, né? Essa é uma linguagem talvez um pouco mais técnica ou mais atual e mais popular. Cara, vai fazer um treinamento de desenvolvimento pessoal XYZ, né? E aí eu ouvi esse conselho nesse momento, né? Eu falei, fazer um treinamento de um final de semana aqui que vai melhorar a minha vida. O que vai resolver a minha vida de fato, né? Agradeci o conselho, mas aquela voz crítica e racional, puta merda, eu tô com
o financeiro, a saúde, tudo zoado, e tem que ouvir uns conselhos desse ainda, né? Agradeci, eu sou uma pessoa muito educada. E aí eu saí do Empretec pior do que eu entrei. Pior do que eu entrei. Não conseguia colocar em prática as coisas que eu tinha aprendido, procrastinando demais, com mais clareza do que eu tinha que fazer, e os negócios não caminhavam, né? E aí eu falei, preciso de ajuda, né? Eu preciso de ajuda. Já tinha tentado fazer algumas sessões de terapia, psicoterapia tradicional, cheguei a fazer uma sessão de psicanálise, e aí o meu perfil, que é um perfil bastante executor, eu não tinha tanta paciência para ficar ali contando a minha história da minha vida. O meu perfil, eu queria um resultado mais rápido, né? Falei, eu vou procurar ajuda, porque sozinho eu não estou conseguindo melhorar, né? E mesmo assim, lendo livros, tudo, não estava conseguindo sozinho ter os resultados que eu queria. Aí fui participar de um desses treinamentos de desenvolvimento pessoal, de forte impacto emocional, e lá abriu a minha mente, né? Foi um final de semana, assim, de muitos aprendizados, de muitos insights, onde eu fui colocado ali em desafios, consegui me superar. É como se tivesse aberto a minha cabeça, né? Abriu a minha cabeça. E eu falei assim, primeiro, eu já comecei a identificar o que eu queria para a minha vida, nos próximos 1, 2, 3, 5 anos. Ali mesmo, passando por esse processo de reprogramação de crenças, eu comecei a ter clareza o que eu queria para a minha vida, para os próximos 5 anos. Comecei a criar um projeto ali, né? Começou a melhorar a minha autoconfiança, a minha autoestima. E eu falei, eu sou apaixonado por tudo isso que eu estou vivenciando aqui. Aí, eu comecei a refletir sobre a paixão e o tesão que eu tinha lá atrás por estudar programação neurolinguística, estudar como que as pessoas funcionam, como que elas se comportam, entender como que o cérebro funciona. Falei, é isso que eu amo. Isso que eu amo fazer, isso que me dá tesão estudar, né? Aí eu saio desse treinamento de forte impacto emocional e começo a ler vários livros de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Começo a fazer cursos também na área aí de hipnose, programação neurolinguística, terapia super breve, investindo em outras formações, e a minha empresa em paralelo. Eu ainda tinha a minha empresa em paralelo porque ela pagava os meus boletos, pagava as minhas contas. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou vender parte da minha empresa. A minha empresa, ela tinha uma licença da Anatel que permitia que eu vendesse sinal de internet de forma legalizada. E essa licença da Anatel, ela demora mais ou menos um ano para você tirar, é um processo muito burocrático, é um investimento que você faz ali, e nem todo mundo consegue. Aí eu vendi parte da minha empresa, vendi o meu CNPJ com essa licença da Anatel, peguei lá um valor e ainda continuava com a minha carteira de clientes, né? E aí vendi, e aí falei, agora eu vou começar a investir em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Mas o interessante é o quê? Nesse momento eu estava por volta de 30 e poucos anos, né? Sempre fui muito apaixonado por carro. Tinha ali um Corsinha, um carro popular, morava ainda com a mãe e com a avó, né? 30 anos de idade morando com a mãe e com a avó. Era bastante cômodo, né? Então, quando eu vendi a parte da minha empresa, a primeira coisa que me passou pela minha cabeça foi o seguinte, eu quero ou comprar um apartamento para sair da casa da mãe e da avó, ou eu quero trocar de carro. Sou apaixonado por carro, né? Queria pegar o dinheiro e comprar um carro. Mas aí, nesse momento, eu consegui negociar comigo mesmo e pegar esse valor e investir em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, cursos, treinamentos e formações. Comecei a investir todo o dinheiro que eu estava tendo ali. Aí eu fiz a minha formação, dentre as formações aí de PNL, de hipnose, fiz a minha formação como coach, né? Aí coach estava quase no começo da onda, ainda aqui no Brasil, né? Fiz a minha formação como coach e comecei a atender as pessoas de forma individual. Só que eu não tinha apenas as ferramentas de coaching tradicional e padrão. Eu tinha também ali um arsenal de ferramentas da PNL, da hipnose e da terapia super breve. E aí eu comecei a atender as pessoas de forma individual e agregando também PNL e hipnose nos meus processos de coaching. Essa galera começou a ter tantos resultados,
Assim, coisa de 3, 4, 5, 6 sessões. Pessoas sendo promovidas para cargo de gerente, assim, em curto espaço de tempo. Relacionamento conjugal sendo restaurado, o casal ali a ponto de se divorciar. Pessoas aí parando de manifestar sintomas da depressão, ansiedade, parando de tomar remédio com acompanhamento médico, pessoas emagrecendo de forma natural, empresários aumentando o faturamento da empresa. A gente tem depoimento de um empresário que aumentou em mais de 60% o faturamento da empresa em um único mês, com a minha ajuda ali como coach, e aplicando PNL e hipnose dentro dos processos também. Aí o que aconteceu? Eu comecei a lotar a minha agenda. E eu lotando a minha agenda, essas pessoas, até uma técnica que conversamos aqui antes, de indicações, como que você faz para lotar a sua agenda quando você entrega um processo com muita maestria para o seu cliente, né? Aí eu começo a aplicar essa estratégia e começo a lotar a minha agenda de atendimentos individuais. E olha que interessante, na minha formação em coaching, tinha talvez umas 30 pessoas na primeira formação em coaching que eu fiz. Essas pessoas começaram a ver os resultados que eu estava tendo e eles começaram a querer passar por um processo de coaching comigo para que eu ajudasse eles a desbloquear e a também ter resultados, também lotar a agenda deles, né? Mas nesse processo todo eu tive que estudar bastante marketing, eu tive que estudar bastante vendas, gatilhos mentais. Eu senti a falta de como fazer uma primeira sessão que supera as expectativas da pessoa, agrega muitos resultados, agrega muito valor e deixa ela super inspirada a dar o próximo passo, a fechar o processo de coaching comigo, né? Então, assim, resumindo, eu desenvolvi a expertise de transformar pessoas desconhecidas e desconfiadas em clientes pagantes. Eu desenvolvi essa expertise. E aí, nós temos aí os 3 principais desafios de um coach, um terapeuta, talvez até mesmo aí um psicólogo, um psicoterapeuta. 3 maiores desafios. Primeiro, colocar pessoas na sua frente. Esse é um grande desafio. Depois que eu coloco a pessoa na minha frente, como que eu faço ali uma primeira sessão poderosa que agrega valor para a pessoa, supera as expectativas, traz uma fé e uma esperança muito grande de mudança de vida e inspira ela a fechar um processo com você de 2, 3, 4, 5, 8 mil reais. Fechar um pacote completo. E eu fiquei mestre nisso, em como fazer uma primeira sessão extraordinária. E depois o terceiro desafio dos coaches, terapeutas, né, neurolinguistas, hipnoterapeutas, como que eu crio ali um processo tão poderoso e transformador para a pessoa, buscando ajudar ela não apenas a alcançar o objetivo, ajudar ela a alcançar além do objetivo que foi contratado, agregando mais valor, de fato, que faça essa pessoa falar assim, eu quero levar isso para as pessoas que eu amo. Eu quero as pessoas que tenham sucesso passem também por esse processo. E eu fiquei mestre nessas 3 etapas, né? E aí, lotando a agenda. E aí chegou um momento que eu estava prosperando, né? E fui lá. Depois vendia, quando eu estava conseguindo ter uma prosperidade superior ao que eu tinha na empresa que eu tinha ativa ainda, eu vendi a minha empresa, vendi a outra parte da minha empresa, né, os meus clientes, os meus ativos, e aí comecei a investir ainda mais, né? E aí, nesse segundo momento, moro com a mãe e com a avó ainda, né? Quero comprar um apartamento. E aí eu consegui negociar um pouquinho mais comigo ainda. Fico um pouquinho na casa da mãe e da avó. Aí eu fui lá e aí eu comecei a fazer palestras também, né? Fazer palestras falando de sucesso. Só que eu tinha um Corsinha, um carro popular, né? Então, como que eu chego numa palestra? Porque o dinheiro que eu tinha, eu estava investindo tudo em desenvolvimento pessoal. Estava investindo tudo pesado ali, né? E aí, querendo comprar apartamento, querendo comprar carro, segurei um pouquinho, investindo, mas chegou um momento que eu comecei a fazer palestras também. Falando de sucesso, falando de prosperidade, e como que um palestrante, falando de sucesso e prosperidade,
chega dirigindo ali um carro popular, né? Um Corsinha. Então, tinha situações que eu parava o carro até um pouquinho mais distante, para que eu pudesse chegar na palestra, a galera não me visse ali, chegando com um carro popular. Mas o interessante é o seguinte, a minha mente tinha mudado, as minhas crenças já tinham mudado, o meu interior já estava reprogramado. Então, a prosperidade, um grande sucesso financeiro, era uma consequência que ia acontecer ali. Era uma consequência, né? E aí, agenda lotada, já comecei já não conseguia viajar, só conseguia fazer um bate e volta para a praia, né? Para Praia Grande, que fica aqui em São Paulo, né? Comecei a prosperar. E aí eu falei, não, eu vou de forma estratégica, já tinha feito bastante investimento em desenvolvimento pessoal, de forma estratégica eu vou comprar um carro dos sonhos, né? E na época eu fui lá e comprei uma HR-V, 0 km, top de linha, era lançamento aqui no Brasil, né? Paguei aí mais da metade à vista, dei uma parceladinha, e aí eu falei, não, peraí, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero agregar mais valor na vida das pessoas, porque eu já estava ficando sem tempo também, prosperando, mas ficando sem tempo. Então, como que eu faço para ajudar mais pessoas? Eu falei, vou começar a fazer palestras, né? E foi justamente, aconteceu um episódio, né? Então, eu queria fazer palestras, queria conduzir coaching grupo, testava algumas palestras, testava alguns formatos de coaching grupo e não dava certo. Só conseguia performar nos atendimentos individuais e estava prosperando muito nisso, né? Na época eu fazia entre 12 a 15 mil reais aí, atendendo como coach de forma individual. 12 a 15 mil é uma renda interessante, mas eu queria fazer mais, né? E aí, conheci a Jaqueline, tá? A Jaqueline é a minha esposa hoje, e nós começamos a fazer palestras para ajudar mais pessoas. Mas até as primeiras palestras não estava dando um resultado tão interessante, né? Aconteceu um episódio na nossa vida no dia 10 de agosto de 2016. Essa data mesmo, amor? 10 de agosto de 2016, né? Aí eu chegando lá em Mauá, que era a cidade onde eu morava, no Jardim Zaire, o bairro que eu morava, chegando lá de HR-V, era um carro lançamento, né, no Brasil. Peguei a Jaqueline pra gente sair para jantar, né? Parei na porta de casa, morava com a mãe e com a avó ainda. Na hora que eu paro na porta de casa, por volta de umas 20 horas da noite, eu fui abordado ali por sequestradores. 4 sequestradores ali me pegaram, me agarraram, colocaram dentro do carro e levaram a gente lá para um lugar meio perdido aí, lá em Ferraz de Vasconcelos. Ficou com a gente por 4 horas lá, né? Aí arma na barriga dela, arma na minha cabeça, falando que ia me matar. E aí aconteceu uma coisa muito interessante nesse sequestro, né? Porque eu estava tentando montar uma palestra e não acertava. Não estava dando certo. Nesse sequestro aconteceu uma coisa muito interessante, ao qual eu consegui vim aplicando as ferramentas e técnicas de programação neurolinguística, hipnose conversacional, que eu já vinha estudando há muito tempo. E aí foi muito incrível porque eu consegui conduzir esse sequestro com uma maestria tão incrível, utilizando algumas técnicas de PNL, de hipnose, que assim, no final da situação, depois de 4 horas com a gente, tá? Estavam cheirando cocaína do nosso lado. A gente nem sabia se a gente ia sair de lá com vida, né? Consegui conduzir com maestria, conseguiram fazer alguns saques do meu cartão, deixaram meu celular da Jaqueline, deixaram o som do carro, não nos bateram, não nos fizeram nada, até pediram desculpa para nós depois do acontecido ali. Até contou algumas coisas sobre a vida, né, um dos sequestradores, e no final do sequestro, cara, você tá aqui para você voltar, para sair ali na Índio Tibiriçá, que é
uma avenida que tem ali, né, uma mini rodovia, você vai fazer isso, isso e isso. Nos ensinaram o caminho de volta, né? Então, assim, depois que aconteceu esse episódio, e justamente próximo dessa data, eu tinha feito um treinamento, participado de um treinamento para treinadores, tá? Para que eu pudesse ser um palestrante de alta performance e conduzisse treinamentos. Foi algo muito próximo depois desse sequestro. E aí eu transformei esse sequestro em uma palestra, tá? Chamado aí o Poder da Influência da Liderança. E aí eu coloquei as peças que faltavam dentro desse treinamento para treinadores que eu participei e saí de lá com uma palestra pronta. E aí a gente começou... Transformar o limão numa limonada. Transformei o limão numa limonada, né? E olha só que interessante, né? Nesse sequestro, eu me mantive num estado de plenitude tão grande, que eu sabia que aquilo que estava acontecendo era para algo muito maior, né? Porque eu já vinha pedindo... Você viu como um instrumento e não como... Foi um instrumento. E olha que interessante. Eu sou uma pessoa aí que busca bastante a ciência, mas eu também estudo terapias, algumas linhas de terapias, que geram resultados que nem sempre têm validação científica, né? Algumas já estão tendo mais pesquisas mais atuais agora, estudos mais atuais, talvez não tenha o carimbo ainda da ciência, talvez nunca tenha, mas gera resultado. E justamente nesse dia do sequestro, eu tinha participado aí de uma sessão de terapia, né? Uma terapia holística de mudança de crenças, né? E a gente estava trabalhando justamente isso. Então, eu saí dessa terapia de reprogramação de crenças, né? E voltei, peguei a Jaqueline na casa dela, parei em casa para dar um oi para minha avó, para minha mãe, para usar o banheiro, não me recordo, e me pegaram ali no sequestro. E eu me mantive no estado de plenitude que eu sabia que era algo muito maior que estava acontecendo ali. Então, né, Jaque? Então, assim, eu consegui me manter no estado de plenitude, assim, gigantesco. E conduzir a situação aí com bastante maestria, né? Aí, resumindo, começamos a ministrar palestras. Finalizei os meus atendimentos individuais, começamos a ministrar palestras e vendendo treinamentos. Esse evento foi 2016, 2017. 2016 ainda a gente fez o nosso primeiro workshop, né? Nosso primeiro treinamento, 80 pessoas na turma. Foi aonde eu fiz aí, depois desse sequestro, desse treinamento, depois de 3 meses, a gente fez aí os nossos primeiros 40 mil reais com palestras, né? Depois, começamos a montar seminários de inteligência emocional, 2 dias no final de semana. A nossa primeira turma foi em 2017, maio de 2017, a nossa primeira turma, seminário de inteligência emocional, 140 pessoas. Aí depois de 3, 4 meses, a segunda turma, 450 pessoas, 2 dias no final de semana, e fazendo palestras, 1, 2, 3 palestras por semana, e a gente chegou até fazer um seminário de inteligência emocional. Nós tínhamos aí 1.600 inscritos no seminário, tá? Nossa. Na época era um ticket médio aí de R$700, 750 reais, 1.600 pessoas inscritas no Hotel Transamérica em São Paulo. Porém, nesse dia, foi o dia que aconteceu a greve dos caminhoneiros, né? Então, o desespero ficou gigantesco, né? Porque 1.600 pessoas inscritas, greve dos caminhoneiros aqui em São Paulo. Estava tendo em outros estados também, né? E aí, falei, acho que não vai ter evento, não sei nem se eu vou conseguir chegar. E a gente deu um jeito, chegamos no evento. E aí, tivemos 1.200 presentes, né? E o evento aconteceu, foi um sucesso, foi excelente. E de lá para cá, a gente vem aperfeiçoando essa estratégia, né? De palestras, eventos, treinamentos e formações. E coloca aqui também, imagino que alguém queira fazer um evento desse. O que você daria de conselho? Não precisa ser para 1.200 pessoas, mas vamos colocar que a pessoa queira colocar os primeiros 20 dentro de um evento e fazer um treinamento de inteligência emocional. Umas 20 pessoas, tá. Em primeiro lugar, as primeiras palestras vai dar ruim, vai dar errado. Nós erramos bastante,
inicialmente para poder acertar. Se não for aquele público que tenha necessariamente a dor, pode ser que a gente crie uma boa palestra, mas para uma pessoa que não quer resolver aquele problema. Sim, então o alinhamento do público é muito importante, né? E aí, no meu caso, eu fui uma grande particularidade, né? Porque hoje é inteligência emocional, né? Que é o nosso produto principal, tá? E uma coisa que vai um pouco de contramão nas boas práticas de marketing, né? E eu também não tiro o mérito disso. Uma coisa que me travou, já respondo a sua pergunta aqui, tá? Mas uma coisa que tinha me travado quando eu era coach e fazia atendimentos individuais era muito a questão, você tem que ter um nicho, você tem que ter um nicho, você tem que ter um nicho, tem que ter um nicho, tem que ter um nicho, tem que ter um nicho. Eu procurando nicho, cara, travei. Qual é o meu nicho? Travei no nicho, né? E aí eu tinha, isso é uma boa prática, tá? Então, não quer dizer que não seja uma boa prática. É uma boa prática, a gente tem que entender qual é o nosso nicho, qual é o nosso público para a gente ficar especialista nesse nicho, nessas dores, no que eles estão buscando na transformação, né? E aí eu pensei o seguinte, eu não tenho praticamente um nicho específico definido. O que eu tenho é uma metodologia, um sistema muito poderoso que ajuda as pessoas a reprogramar crenças. E quando eu consigo reprogramar crenças, eu posso ajudar a pessoa a melhorar relacionamento conjugal, eu posso ajudar ela a ter crescimento financeiro, ser promovida, eu consigo ajudar ela a emagrecer. Então, eu tenho esse sistema, esse conhecimento, essa estratégia de reprogramar crenças e consigo ajudar as pessoas em todas as áreas. Consigo ajudar a pessoa em todas as áreas. E muitas vezes não é o mais recomendado. O recomendado por exemplo, posso ter ajudado um empresário que faturava já mais na casa de milhões. Na época, eu não faturava mais de milhões. E mesmo assim, eu, pelo meu conhecimento, pelas minhas ferramentas e técnicas, eu conseguia ajudar essa pessoa a prosperar ainda mais, por mais que eu não tivesse ainda esse resultado. Mas por quê? Coaching, hipnose, programação neurolinguística e terapia super breve. E aí eu não conseguia encontrar, nicho, qual que é meu nicho? Até que apareceu para mim o nome inteligência emocional, né? E entrou como uma luva. Eu falei, tá, então é inteligência emocional, porque ajuda as pessoas em todas as áreas e a gente trabalha ali bastante no sistema ali na reprogramação de crenças, né? E aí, o que acontece, Romani? No meu começo, não tinha um público ali nichado. É claro que se já tivesse, seria uma coisa assim muito mais rápida, muito mais objetiva e muito mais direta, né? Mas no meu caso, eu em primeiro lugar, tá? Quero montar um seminário para 20 pessoas, como que eu faço? Primeiro lugar, pega leve com você e saiba que talvez as 5 primeiras palestras pode ser que dê ruim. Não adianta erguer a expectativa, colocar a expectativa lá no alto, tá? Você tem 5 palestras para errar. Para da 6ª até a 10ª você acertar. Tá? É claro que você pode acertar antes? Pode. Mas eu fui acertar depois de quantas ali já? 7, 8, 9? Tá? Primeiro lugar, eu sabia o que eu queria. Eu quero ministrar eventos, seminários e treinamentos para mais de 1.000 pessoas. Eu sei o que eu quero. Segundo lugar, não tinha plano B. Não tinha plano B. A minha empresa já tinha vendido, já tinha queimado a ponte. Não tinha plano B. Segundo, eu vou fazer até dar certo. Fazer até dar certo. Pode demorar 1, 2, 3, 4, não importa, eu vou fazer até dar certo, tá? Terceiro, talvez é uma frase que você fala que eu gosto muito, eu até repito ela, talvez tenha alguma variação da forma que eu repito, erre rápido, acerte rápido, aprenda rápido. Isso. Né? Não sei se é dessa mesma forma que você usa, é uma frase que eu até peguei emprestado aí, uso bastante. E aí eu comecei a fazer, as primeiras palestras não convertia. Só que uma coisa que é muito importante. É importante que você evite ao máximo ter grandes custos no começo. O que eu fiz? Isso é muito importante. Às vezes a pessoa quer começar um negócio e às vezes ela tem um caixa.
E aí é mais perigoso ainda, porque se o cara não tem esse caixa, ele pensa fazer com que tem. E às vezes, eu tenho um caixa aqui, começa a colocar mais e a conta não... Eu teve um rapaz que eu entrevistei, que ele, basicamente, ele estava dando treinamentos, eu fiz a conta com ele, ele estava fechando todo o treinamento que ele dava, ele perdia o dinheiro ao invés de ganhar. Porque ele pensava, tem que alugar o local, não sei o que, se fosse o custo, e como era poucas pessoas, era 12 pessoas, ele precisava de no mínimo 14 pessoas para empatar. A partir do 14 que começava a dar lucro. E ele não estava fazendo conta de que tinha treinamento que ele estava entregando para 7, para 8, e tudo bem em determinado momento. Só que aí eu tenho que pensar em como que eu ajusto a entrega para caber dentro do orçamento. Sim. Né? E olha que interessante, as minhas primeiras palestras, o mínimo de custo possível ou zero, tá? Então, primeiro, eu preciso de um local gratuito ou que eu não tenha custo praticamente. O que eu fiz? Fui até a faculdade, né? Completei a minha faculdade, né? Bacharel em Sistema de Informação, mas o que me fez caminhar aqueles 2 anos, quando eu falei, o que eu tô fazendo eu não gosto. 2 anos de faculdade, continuo a faculdade, eu paro. Uma coisa que me fez continuar, eu pensei o seguinte, eu termino essa graduação, depois eu posso fazer uma pós em Psicologia Positiva, ou posso fazer uma pós em Neurociência. Deixa eu terminar essa faculdade, foi o que me deu energia ali, né? Mas tudo que eu aprendi lá eu não uso nada hoje, tá? Mas me abriu essa possibilidade, né? E olha que interessante. E aí eu virei prata da casa da faculdade. Aí eu cheguei na diretora, tinha um contato com ela, e falei para ela que gostaria de usar o espaço auditório da faculdade para que eu pudesse ministrar palestras lá dentro, inclusive para os alunos, tá? Mas ao conversar com ela, é importante que a gente tenha que ter em mente o seguinte: as pessoas, entre aspas, elas são um pouco egoístas, né? E isso é uma coisa natural do ser humano. Qual o benefício que ela vai ter de abrir essa possibilidade? Qual que é o benefício que ela vai ter de abrir essa possibilidade? Não quer dizer que ser egoísta é bom ou é ruim, mas isso é uma coisa meio que programada já no ser humano. Vou fazer isso por quê? Qual que é o benefício que eu vou ter? Né? Então, ao fazer a proposta para ela, olha, estou querendo fazer palestras, né? E acho que a faculdade seria um lugar muito bacana para isso. Em primeiro lugar, por quê? Porque eu vou trazer aqui fluxo de pessoas novas conhecendo aqui a faculdade, tá? E você vai ter a oportunidade de fazer uma apresentação aí, antes de eu começar a palestra, vai ter a oportunidade de panfletar, tá legal? E eu também me coloco à disposição para fazer palestras para os professores, me coloco à disposição para fazer palestras aqui para os alunos, tá? E aí eu consegui o auditório da faculdade, né? Trazendo fluxo de pessoas para lá e fazendo apresentações, e era palestra beneficente também. Acho que teve alguma que a arrecadação dos alimentos não perecíveis ficou para a faculdade, né? Uma coisa que era benéfica para a faculdade. Então, o local já tinha, tá? Agora eu precisava trazer pessoas. Como que eu faço para trazer pessoas, né? De forma orgânica. As minhas primeiras palestras foi de forma praticamente aí 100%, 90%, 95% orgânica, né? E aí o que eu tenho? Eu tenho as redes sociais, eu tenho o Facebook, eu tenho o WhatsApp, eu tenho e-mail, o Instagram, que a gente quase não usou na época, porque acho que ainda nem tinha pegado aqui no Brasil ainda, né? Talvez já tinha, mas era uma coisa muito, muito nova ainda. Então, eu entrei com... como que eu posso chamar isso? Uma avalanche de ações, uma metralhadora de ações. O que seria isso? Todas as formas que eu tinha de convidar pessoas, eu fazia. Então, eu entrei no Facebook e criei um evento no Facebook, data, local da palestra, tema da palestra, né, uma chamada interessante, o que as pessoas vão ganhar participando dessa palestra. Abri o evento no Facebook e comecei a convidar todo mundo. Acho que eu tinha 4.500 amigos, mas eu acho que dá para convidar 500. Convidava todo mundo lá no Facebook, né? WhatsApp, comecei a postar nos grupos de WhatsApp, convidando as pessoas a virem participar para essa palestra. WhatsApp individual, os e-mails pessoais que eu tinha particulares, pegava ali e mandava para todo mundo, dos meus e-mails particulares, tá? E também grupos do Facebook ali, eu divulgava dentro ali das comunidades, dos grupos do Facebook, convidando para participar da palestra. E essa palestra,
eles tinham lá um link para eles fazerem inscrição, direcionava para um site chamado Simpla, né? E o Simpla é onde a pessoa fazia a inscrição, virava uma lead, para se cadastrar na palestra. Né? Aí a gente colocava lá, as pessoas se cadastravam na palestra, conversava de forma individual, e aí beleza. Colocava alguns lembretes da palestra. Faltam 7 dias para a palestra, falta 5, 4, 3, 2, 1, tudo de forma orgânica, né? As nossas primeiras palestras, a gente conseguiu colocar aí quantas pessoas? 80, 100 pessoas? Entre 80 a 100 pessoas. Aí fazia a palestra, agregava muito valor, e lá eu fazia uma oferta de venda. Uma oferta de venda para que eles viessem inicialmente participar do meu workshop Líder Coach com PNL, que era um dia, que foi aquela primeira turma de 80 pessoas que nós fizemos, né? O ticket era por volta de 300, 397. E aí, no meio da palestra, entregava um conteúdo legal, era a história do sequestro, as técnicas que eu utilizei de PNL, de influência, de persuasão. Fazia algumas demonstrações de hipnose na palestra ali também, tá? Então, gerava muita credibilidade, fazia aquela dinâmica do levantar com os dedos, né? E no meio da palestra, eu aproveitava que lá tinha empreendedores, empresários, pessoas que conheciam comerciantes, empreendedores, empresários, funcionários CLTs. No meio da palestra, eu abria a oportunidade para que eles levassem essa palestra para um grupo de pessoas que eles gostariam que tivessem acesso a esse conteúdo, para uma empresa, para uma igreja, né? Então, essa palestra gratuita, eu já, no meio dela, abria a oportunidade para que eles fizessem uma inscrição para conseguir essa palestra numa empresa ou num grupo de pessoas, entregava muito valor, abria um formulário do Google lá, né? E aí, depois, entregava mais um conteúdo e fazia uma oferta de venda. Fazia um pitch, uma oferta, né? E para isso tem uma estrutura, tem um passo a passo. E no final da palestra, tem até alguns vídeos no Facebook, né? Muito legal, muito interessante o meu começo. Eu pegava um vídeo, pegava ali o meu celular. Olha só, pessoal, fizemos aqui a nossa palestra, o poder da influência da liderança. Eu acho que esse pessoal tá meio desmotivado, acho que não gostou muito da palestra, não. Eu quero saber se vocês gostaram dessa palestra, e a galera em silêncio. Na hora que eu mostrava, assim, o vídeo ali pra galera, todo mundo chamando, a energia lá no alto, a galera motivada, vem. Olha só, dia XYZ vai ter a palestra assim, assado. Olha só, as vagas vão se esgotar rápido, vai lá, já faz a sua inscrição. Então, eu já plantava a ideia da próxima palestra e já pedia para essas pessoas também trazer convidados para a próxima palestra. Beneficente, 1 quilo de alimento não perecível, né? E aí, nas primeiras palestras, vendia 1, vendia 2, mas depois começou a abrir ali para essas empresas e grupos que eu abria, aí fazia ali para marketing multinível, algumas empresas de marketing multinível, aí comprava 3, 4, 5, e aí foi acontecendo. As primeiras dava poucas inscrições, mas dentro das empresas convertia mais, depois eu comecei a acertar a estratégia. O que você pode falar que a pessoa pode esperar em relação à conversão, só para ter ideia? Vou colocar aqui assim, a pessoa está pensando em conduzir essa estratégia. O que ela pode esperar? Lógico que vai depender do público, tem uma série de variáveis, mas, por exemplo, se for para a empresa, o que ela pode esperar? Se for para uma faculdade, traz alguns números. Vamos lá. Então, assim, uma palestra gratuita para um público aberto. Inteligência emocional, e suponhamos que você já fez 5 palestras. Você já está fazendo uma transferência boa de conteúdo, já é um conteúdo que agrega valor, e você já sabe fazer uma estrutura de oferta, né? Você já fez 5 para dar errado, para você, entre a 6ª e a 10ª, você acertar. Então, já estou contando que você passou por essa fase de aprendizado, de 5 palestras, tá? Um público que não está altamente qualificado, você vai fazer de 3 a 5% de inscrição, de conversão, de 3 a 5%. Tem 6 pessoas, vai fazer 3, 4, 5 inscrições, tá? Depois que você já tem aí uma ótima transferência, já qualifica um pouco o público e já está com uma oferta bem estruturada, você já consegue fazer uns 10%, tá? Se já é um público que tem um poder aquisitivo maior, um público com poder aquisitivo maior,
E o público já está mais qualificado, tá? Aí você consegue fazer aí conversões de 15, 20, 25, 30%. Por mais que seja aí um topo de funil, tá? Um topo de funil. Depois que as pessoas te conhecem, confiam no seu conteúdo, na sua transformação, depois que ela avança... Para dentro do seminário, por exemplo. Para dentro do seminário, aí a conversão já aumenta. Depois as pessoas que vêm para treinamentos de programação neurolinguística, de coaching que eu ministro, a conversão aumenta ainda mais. Quando elas avançam para curso de palestrantes. E aí, quando ela te conhece, quando ela confia, quando você já entregou uma transformação, aí a conversão vai aumentando mais e mais. Hoje a gente consegue uma conversão nas nossas turmas, né? Depois do seminário, que nós temos aí nós somos uma academia de treinamentos. Então, nós temos treinamentos aí em diversas áreas. Depois que a pessoa está ali depois do seminário, numa segunda etapa de funil, talvez numa terceira, aí a gente consegue conversões aí de 50%, 60% e já conseguimos até mais. Mas a média é 50%, 60% hoje. Fantástico, 50%, é fantástico. E como que você coloca aqui? Fala um pouquinho da sua esteira de produto, estratégias que usa para a pessoa avançar nessa esteira de produto. Legal. Vamos lá, falando de estratégia, né? Então, pensando em um funil, né? Topo de funil, eu não sei qual é o nível de consciência e de conhecimento que a galera que tá assistindo, mas funil, acho que a galera entende. A maioria acho que vai entender. Para explicar aqui para o pessoal, funil, imagina um funil exatamente. No início entra muita gente e no final um número menor. Qualquer processo de vendas é um funil. Tem muita gente que vai ficar interessada em saber, mas no final poucas pessoas vão de fato comprar. E da mesma forma, depois que compram, tem outro funil que é dessas pessoas que compraram, algumas vão avançando nas etapas mais abaixo do funil que vão comprando os próximos produtos. Excelente. Então, pensando aí na ideia de funil, né? O nosso funil hoje deve estar aí numas 5 etapas, né? Então, o nosso topo de funil são as palestras gratuitas, beneficentes, né? E nós já vamos implementar estratégias para que seja cobrado e não mais gratuito. Mas até então, palestras gratuitas, beneficente, 1 ou 2 quilos de alimentos não perecíveis. É o nosso topo de funil. As pessoas vêm para essa palestra gratuita, né? A gente entrega um conteúdo muito legal para elas, a gente busca entregar além daquilo que foi prometido e fazemos aí uma oferta para quem quiser ter um resultado mais rápido, mais garantido e mais profundo, para que venha participar conosco o seminário de inteligência emocional com neurociência, que são 2 dias no final de semana. É um tipo de treinamento como aquele que me transformou lá atrás, quando eu contei a minha história. Né? É um treinamento de forte impacto emocional. Aí nós trazemos aí centenas ou milhares de pessoas, né? Como vinha sendo aí antes da pandemia, para esse seminário de inteligência emocional. A gente gera transformação, a gente busca entregar além daquilo que foi prometido, busca superar as expectativas, gera muita transformação, muito conhecimento, muitas ferramentas, e nós abrimos a oportunidade para quem quiser aí continuar se aperfeiçoando, tendo mais resultados, para que venha aí para um treinamento ainda mais avançado, né? Que é uma mentoria comigo, é uma mentoria ao qual eu trago ali coaching e programação, é uma formação avançada, mentor e coaching com PNL, né? Então, para que as pessoas aprendam a fazer aquilo que eu faço. E ali eu entrego tudo, tá? Porque algumas pessoas olham para o Thiago e falam, o Thiago tem um dom divino que outras pessoas não têm. Nossa, isso que o Thiago faz é só ele que faz. Não. Por trás daquilo que eu faço existem técnica, tem estrutura, tem estratégia, tá? Então, a gente transforma as pessoas no seminário e convida elas para que elas se tornem a sua melhor versão. Profissional, pessoal, relacionamentos, vindo para uma formação mais avançada. E ela vem para uma terceira etapa do funil. E aí a gente entrega, over delivery, entrega mais. Depois tem ali treinamento gigante das plateias, que é onde nós treinamos palestrantes e treinadores para também prosperar nesse negócio de palestras, né? A promessa ali é ajudar eles a fazerem aí 20 mil reais em média por mês. Depois, nós temos aí um curso mais avançado de hipnose PNL mais avançada,
que eu chamo de UpMac, né? Um passo muito além do coaching. E aí chega aqui no final do funil, né? Só que quando chega no final desse funil, as pessoas vêm avançando, tá? Vem avançando. Chega aqui no final do funil, o que a gente faz? A gente para de agregar valor na vida das pessoas? Não. Aí a gente faz o que a gente chama de Joint Venture, né? Onde nós trazemos mentores, parceiros, pessoas que a gente confia, para que possa continuar agregando valor na vida dessas pessoas, né? Produtos que eu já consumi, transformações que eu já tive, inclusive um dos nossos parceiros de Joint Venture foi nada mais, nada menos que o Romani. Eu fui parceiro lá, foi incrível, fantástico. Ver o pessoal, as pessoas que você reúne, pessoas realmente do bem, eu vejo o pessoal super fã do Thiago lá dentro do programa também. E é legal que você, por exemplo, você fez já parceria comigo, eu lembro de outros amigos que eu tenho, fez com o Norton Raveno lá do Norton Raveno das milhas lucrativas. Das milhas lucrativas. Bruno Giuliani. Wilton Neto, Doutor Vendas. Uma turma. E olha isso, pessoal, é fantástico isso. Porque a pessoa já vai comprar de alguém. E se você trouxer parceiros, é uma possibilidade também de você ganhar nessa... Vou colocar aqui. Toda vez que alguém soluciona um problema, ele tem um novo problema. Então, eu não tenho... Sei lá, vou dar um exemplo aleatório, mas eu não tenho para oferecer para o meu cliente um processo de consultório jurídico ou de contabilidade. Mas se eu tenho muitos clientes que estão precisando disso, quem sabe eu não posso fazer uma parceria, seja com o jurídico ou com a contabilidade. Eu dei um exemplo de outros mercados, mas eu quero que você que está assistindo, pense isso, dos clientes que já estão na sua base, o que eles podem estar precisando, que talvez você possa fazer um joint venture, um tipo de parceria para oferecer e ser um ganha-ganha. Sim, e tudo isso é baseado em resultados. Tá? Cada etapa do funil é baseada em resultados. É de fato ajudar os nossos clientes a terem resultados. E coloca aqui assim também, momentos desafiadores e colocar do outro lado também alguma coisa que você fez que fala, nossa, isso deu muito certo. Show de bola. Antes de avançar, só para responder a uma pergunta que você fez lá atrás, né, se a pessoa estivesse começando agora a fazer palestras, o que você indicaria para elas, né? Então, assim, primeiro, tá tudo bem você começar fazendo teste AB, tentativa e erro, né? Então, eu comecei a fazer palestras com tentativa e erro. Eu não tinha uma estrutura, eu tinha conhecimento. Tinha conhecimento, tinha um pouco de medo de falar em público, mas mesmo assim eu falava em público, não tinha uma estrutura, mas eu ia. Metia as caras e ia. Então, teste AB, tentativa e erro. Isso vai te dando bagagem, isso vai te dando força, vai te dando resiliência e você começa a desenvolver as suas habilidades de oratória, tá? Mas, além de ficar ali fazendo ali por tentativa e erro, é muito importante que você tenha uma estrutura para você seguir um passo a passo, para você fazer uma palestra com maestria, que gera resultados e que gere o desejo da pessoa querer comprar o seu produto, a sua hipnoterapia individual, sua consultoria individual. Então, é importante que você tenha uma estrutura, né? Então, em primeiro lugar, eu tentei tentativa e erro. Ia dar certo. Eu ia fazer até dar certo. Segundo lugar, teve o inconveniente, né, do meu sequestro. E depois do sequestro, eu fui participar dessa formação para palestrantes. Para eu ter uma estrutura de transformação e de vendas. Então, eu tinha uma estrutura. Então, aquilo que eu fazia, eu percebi muitas coisas que eu fazia errado e não estava dando certo porque não estava na ordem certa. Então, tem uma coisa a ser feita primeiro, uma segunda, uma terceira, uma quarta, que gera mais transformação, mais motivação e inspira mais pessoas. Entendi também uma estrutura de vendas, né? E aí, o que acontece? Eu comecei a colocar em prática, comecei a ter resultados melhores, mas não era nem de longe os resultados que eu queria alcançar. Nem de longe. E aí, o que eu fiz? Que foi o que virou a chave o que virou a chave mesmo de verdade. Quem está fazendo e está tendo resultados? Uhum. Quem está fazendo e está performando? E foi quando eu peguei ali mentor para me ajudar.
Isso é muito importante. Foi quando eu peguei mentor. Porque o mentor apontou 1, 2, 3 coisas, e aí, ó... E a gente, cara, às vezes fica procurando como fazer, e o segredo tá em quem já tá fazendo. Quem já tá fazendo. Esse é o grande pulo do gato. Hoje, é muito mais... Hoje eu não tenho tempo a perder. Então, é muito mais fácil para mim pegar um mentor, pegar alguém que já está tendo resultados. E às vezes é alguns ajustes, alguma coisa que pode fazer a diferença, sabe? No jeito de falar para vender, ou na estrutura da palestra, ou no comercial ali para conversar no A1 com a pessoa. Cada pontinho, às vezes é um ajuste que muda... Às vezes às vezes não é nem o princípio de Pareto, né? Os 20% que gera 80% de resultado. Às vezes é 1, 2% que você mexe ali que vai dar os 98%. O que a gente estava conversando antes de começar aqui, que a gente trouxe algumas ideias de processo de indicação, pode ser um ajuste que, de repente, pode gerar um faturamento bem relevante no final das contas. E, Thiago, fala aqui pra gente também desse ponto. Cara, erros ou desafios e pontos que você fala, cara, esse foi um ponto que eu acertei bastante. Cara, a pandemia foi rasgadeira demais para nós, porque o nosso negócio 100% presencial. Palestra 100% presencial, eventos 100% presenciais. Veio a pandemia, a gente tinha treinamento para entregar, né? E aí pessoas querendo estorno, querendo distrato, a economia travando, e cara, uma pressão gigantesca, e a gente estava com a equipe ainda, e veio a pandemia, a gente sem saber o que fazer. E na pandemia foi um dos momentos mais desafiantes na minha vida e na vida da Jaqueline, mas também foi o momento onde eu mais cresci. O momento onde eu mais cresci, né? Treinamentos e palestras presenciais, como que eu vou fazer? Tava tudo fechado e travado. Aí eu falei, o que a gente tem de ferramenta é o quê? É o digital. Então, deixa eu ver o que eu consigo fazer no digital para ver o que a gente consegue fazer de receita, porque a gente precisa fazer receita, né? E olha que interessante, eu tinha ali, já tinha os meus investimentos, né? Já tinha feito valores aí bem interessantes, comprado apartamento à vista, vivendo uma vida muito próspera, o estilo de vida já viajando aí para diversos lugares, fora do país também, um estilo de vida muito bom, né? Muito acima da média, um estilo de vida maravilhoso, né? E aí veio a pandemia e investimentos financeiros também. Um pouco antes da pandemia, eu tinha feito um investimento alto para montar um centro de treinamentos, onde nós estávamos ali com uma equipe de 17 pessoas, onde eu ministrava as palestras e os treinamentos, fiz um investimento alto nesse local, a gente conseguia fazer eventos ali para até 150 pessoas, então fiz um baita investimento, né? E as coisas não estava indo, não estava fluindo. E aí chegou um momento, a gente precisou mandar toda a equipe embora. Não é fácil. O investimento que eu tinha feito nesse local, praticamente perdido. Investimentos pessoais, tendo que sair para poder pagar os fornecedores, para poder pagar o time. Aí a gente reduz o custo de vida ao máximo. Para você ter ideia, o valor que eu doava por mês, foi o valor que a gente teve que foi o valor que virou meu estilo de vida na pandemia, no começo. Então, eu doava lá 5, 10%, um valor XYZ. A gente reduziu o custo de vida para esse valor que eu doava. Então, foi rasgadeira. Eu tive que vender um dos carros, reduzindo custos ao máximo. E aí, fazendo lançamentos, não estava dando certo, não estava performando, né? Aí chegou um momento, né, Jaque, que a gente estava com, acho que R$200 na conta. R$200 na conta, né? Aí nessa jornada de palestras, a Jaque começou comigo. Foi quando eu conheci ela. E a Jaque começou comigo e no começo ela era... A Jaque hoje é minha sócia, minha esposa. No começo das palestras, era eu e ela. Fazendo palestras lá para 100 pessoas, era eu e ela. Ela era a recepcionista, ela era a DJ... Ela era quem arrumava ali o PowerPoint, os slides ali para mim. Ela colocava o vídeo, colocava os slides, colocava a música. Era o comercial, era o suporte, fazia as vendas no final. E era o lenço também, quando não vendia nada, que eu tinha dias ali que não aguentava ali, né? E era a conselheira ainda,
né? Então, se a gente construiu o que construímos hoje, é graças também a essa mulher maravilhosa, tá? A gente está alinhado no mesmo propósito, é uma união muito bonita e muito forte, né? E o que, por exemplo, significa colocar esse relacionamento, a Jaque significou para você, assim, na sua... Jaqueline, eu não sei o que seria de mim hoje sem essa mulher aí na minha vida, né? Inclusive, eu pedi ela em casamento dentro de um dos nossos seminários, né? Tinha lá centenas de pessoas e foi um momento lindo, assim, maravilhoso, né? E aí nos casamos no ano passado, em agosto. Parabéns, então, assim, hoje a Jaqueline é o que faz a coisa acontecer. Ela é o operacional, ela é a mão na massa, né? O que eu faço é o mais simples, é o mais de boa. O evento está lá, ela prepara todo o evento, orquestra tudo. Eu chego lá e faço o mais fácil. Quer compartilhar conhecimento e gerar transformação, né? Cara, fantástico também esse processo de reconhecimento, porque essa parte dos bastidores é muito desafiadora e às vezes as pessoas não têm noção disso. E colocar aqui alguma coisa que você acredita que fala, cara, isso foi uma coisa que eu acertei bem. Coisa que eu acertei bem, tá? Então, assim, a pandemia foi o momento mais desafiador da minha vida, mas que me mais fez crescer também como ser espiritual, como profissional, né? Aí, falando em termos de estratégias, falei, tô com 200 conto na conta. Tô com 200 conto na conta. O que eu sei? Cara, eu tenho muito conhecimento, né? Eu já tinha investido aí quase R$500 mil. Eu tenho mais de 40 certificações nacionais e internacionais na área de desenvolvimento pessoal. Mais de R$500 mil. Então, assim, a pandemia veio, rasgou o negócio. Mas uma coisa que ninguém pode tirar da gente é o nosso conhecimento, a nossa inteligência emocional, as nossas crenças, né? Então, rasgou a estratégia, rasgou o negócio, mas eu ainda tinha os meus mais de R$500 mil investidos aqui no meu conhecimento e na minha transformação. Falei, vou fazer o que eu sei. O que eu sei agregar valor é ter conhecimento na vida das pessoas. E até sem dinheiro para fazer investimento em tráfego. O que eu comecei a fazer? Uma estratégia que funcionou muito bem. Comecei a fazer lives no Instagram por 30 dias. Cara, eu vou pegar um horário ali, a gente fez alguns horários diferentes, mas vou pegar um horário ali da meio-dia a 1, por 30 dias. Vou fazer live no Instagram. Vou agregar muito valor na vida das pessoas. Aí, nessas lives do Instagram, eu convidava as pessoas, a gente foi criando um movimento ali, convidava as pessoas para um grupo de WhatsApp, e lá agregava mais valor, dava uma ferramenta, uma coisa ou outra. Todos os dias ali virou de forma pontual, trazia para o grupo do WhatsApp, agregava mais valor, trazia as pessoas para a live todos os dias, 30 dias. Depois, essas pessoas aqui que eu estava gerando muito valor no grupo do WhatsApp, convidei elas para uma aula no Zoom, né? Fiz um lançamento semente na aula do Zoom. E aí, fiz uma oferta para elas participarem de uma mentoria comigo. A mentoria Mente Inabalável, né? Totalmente de forma orgânica. Eu já estava duro com R$200 no bolso, porque os investimentos que eu tinha ali, tive que pagar a equipe, tive que pagar fornecedores, reduzir custo de vida, pagar cartão. E aí, de forma orgânica, eu fiz aí R$17 mil. Orgânica, né? Isso era muito pouco pelo que eu fazia antes, mas, para quem já estava no fundo do poço, entre aspas, né? Financeiramente falando. E aí, depois eu repeti a estratégia, consegui colocar mais pessoas, fechamos a primeira turma de 30 pessoas. E aí, essa turma de 30 pessoas, Mente Inabalável, encontros semanais, cara, foi muito lindo, assim, foi muito lindo, né? Então, eu peguei o meu melhor conteúdo, a melhor transformação, entregava semanalmente ali. Eu acho que esse grupo que a gente montou, em média 30 pessoas, meio que ajudou muitas pessoas a não embarcar numa depressão, né? Aí eu comecei a entender mais sobre funil de vendas. Comecei a criar melhor aí as estratégias. Aí a galera entrava na mentoria, Mente Inabalável, 10 sessões, 12, entre 10 a 12, agregava muito valor, e ali eu comecei a abrir para atendimentos individuais, né? E o meu preço de atendimento individual já era R$30 mil. Lotei a agenda, aumentei para 8. Lotei a agenda, aumentei para 12. A 12 ninguém vai pagar, pessoas querendo pagar 12. Aumentei para 18, 25, 30. Não, se alguém pagar 30, eu fecho.
Aí oferecendo 30 para fechar processo individual comigo, mas não valia a pena. Porque em uma única palestra eu fazia 20, 30 mil reais. Em uma única palestra. Não valia a pena atendimento individual. Mas ali, na pandemia, era um outro cenário. Era um outro cenário. Aí eu fui lá, abri para atendimentos individuais. E isso também é muito importante. A gente ter humildade para dar esses passos, entender o que está acontecendo. Aí, 30 pessoas no grupo. Pessoal, seguinte, vocês sabem que eu não atendo mais individual, o preço comigo é 30 mil, tá? Tem aqui um formulário, se você quiser disputar uma vaga para passar por um atendimento individual comigo, tá? Preenche esse formulário e aí eu vou escolher 3 pessoas para poder fazer esse atendimento individual. E vou fazer um preço diferenciado, já falava o preço ali. Aí 10 pessoas preenchiam o formulário, das 10 eu escolhi as 3, né? E uma das formas de escolher como que vai ser o valor de investimento já está disponível, tá? Escolhi as 3 pessoas. E mesmo aquelas que aplicaram, que não dava para fazer o processo individual comigo, que já era um valor mais alto, eu conversava com elas e entendia o que eu tinha ali que poderia ajudar elas. Aí eu já vendia formação em coaching por um ticket especial quando voltasse os treinamentos. Entendeu? E aí começou a gerar prosperidade. Aí depois, próximo do final, eu ofertava um curso. Então, eu vendia nessas 12 aulas. Fechava 3 atendimentos individuais, vendia formações em coaching por um valor diferenciado e na penúltima sessão vendia ali uma continuidade do treinamento mais avançado. E a turma não deixava finalizar não, porque terminava um curso, não, o que você vai vender agora? Qual que é o próximo passo? Né? Aí montamos 4 turmas assim na pandemia e aí a gente conseguiu ter uma grande prosperidade com essa estratégia. Cara, parabéns, fico muito feliz. E agora me fala, se fosse para deixar uma mensagem para o mundo inteiro ver, não precisa ser necessariamente uma frase, se quiser pode ser, mas é uma ideia que você acredita e talvez gostaria de mais pessoas enxergarem isso. Uma ideia, uma coisa que faz muito sentido para mim, primeiro, encontre uma coisa que você gosta muito de fazer. Pega uma coisa que você... Não especificamente precisa ser o seu propósito. É claro que se você... Eu acredito, né, na minha crença, eu acredito que nós não estamos aqui por acaso, né? Que nós, na minha crença, eu acredito que nós temos aí um propósito espiritual, né? Metaforicamente falando, quando a gente nasceu, é como se a gente tivesse assinado um acordo com o Papai do Céu. Olha, você vai nascer para cumprir esse propósito. Vai ser instrumento para a vida de pessoas e para muitas coisas aqui. Você vai ser instrumento para a vida de pessoas. Então, porém, essa descoberta de propósito, às vezes não é tão fácil, não é tão simples. E você não precisa primeiro descobrir o seu propósito para ser feliz. Já é ser feliz na jornada, tá? Mas independente de você buscar o seu propósito, ter clareza de propósito, busca uma coisa dentro de você que você queira muito fazer. Um grande sonho, uma grande conquista. Ou às vezes é aquela coisa que a pessoa às vezes está no trabalho, vai ter uma coisa que ela faz de graça, no final de semana que ela... Coloca uma meta e não tenha plano B, faça até dar certo, né? Tem uma frase que quando eu falo até me arrepia, né? Olha só, primeiro eu não abraço muitos projetos. Inclusive, convites para podcast é muito raro eu participar. Né? Então, tem alguns convites. Gravei o podcast com o Léo e com você, que é um grande amigo, um grande parceiro especial, né? Obrigado, presidente. E eu não entro em muitos projetos, mas nos projetos que eu entro, aquilo que eu escolho fazer, eu faço até dar certo, ou eu morro sangrando fazendo o meu melhor. Muito legal essa ideia. Eu gosto de acreditar nessa ideia, eu falo muito... Cara, a persistência é um seguro contra o fracasso, entendendo, quando eu digo é impossível parar alguém que não desiste, é muito essa ideia de, peraí, tentativa, erro, eu vou aprender rápido, eu vou errar muitas vezes no caminho. Obrigado aqui, Thiago, pelo seu tempo, pela disponibilidade. Como que o pessoal faz para te encontrar, saber mais do seu trabalho? Vou deixar na descrição aqui. Excelente. Pode me procurar lá no Instagram, tá? @Thiago com TH Bento Coach.
Thiago Bento Coach, tudo junto. Estou lá no Instagram, tem alguns conteúdos também lá no meu canal do YouTube, Thiago Bento. E segue lá no Instagram, manda uma mensagem no direct falando que você assistiu aqui o podcast do meu querido amigo aqui, Romani, tá legal? E venha participar aí de uma das nossas palestras, dos nossos eventos. A gente faz com muito propósito, com muito amor. Estamos aqui para contribuir com um mundo muito melhor. Para quem é da região de São Paulo, principalmente, tem as palestras gratuitas que o Thiago faz. Agora vai ter algum ticket, imagino, mas vale a pena de qualquer forma. Vou deixar as redes sociais do Thiago. Se você não é inscrito aqui no canal, e eu sei que a maioria que assiste não é inscrito, se inscreve aqui no canal agora, se você quiser, claro, leva um segundo e contribui bastante, principalmente para a sua jornada. Se você gosta de negócio, de mentalidade, de psicologia, se inscreve aqui no canal, deixa os seus comentários aqui abaixo, eu gosto de ler o seu comentário, vai lá também se tiver uma mensagem para mandar para o Thiago, fala que viu aqui no podcast. Legal. Posso dar mais um último recadinho? Claro. Se você é um líder ou um empresário e tem uma equipe aí com mais de 10 pessoas, eu venho treinando coaches e palestrantes, tá? Nós selecionamos algumas empresas que têm o perfil para isso, tá? E eu envio um coach, um palestrante lá para fazer uma palestra gratuita aí na sua empresa, uma palestra gratuita de inteligência emocional. É claro que não dá para fazer para todas, manda uma mensagem no direct e a gente pode mandar um formulário para você disputar uma dessas vagas aí, tá legal? Show de bola. Abraço, se inscreve aqui no canal e vamos juntos fazer desse lugar melhor, sendo pessoas melhores também. Abraço, até o próximo episódio. Valeu, meu amigo. Abraço, show de bola. Valeu.